Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o karma, o que é o karma, né? E eu vou falar na minha visão do que eu tenho percebido na minha própria vida, de como eu tenho entendido isso no dia a dia, como eu tenho visto o karma influenciando em várias pessoas. E antes de mais nada, eu queria dizer que eu não tenho nenhum cunho religioso, eu apenas estudo sobre isso, tenho vivenciado isso na minha própria vida, tive alguns percalços relacionados a karma e, enfim, eu vou dar a minha visão sobre o que é o karma. Essa visão não é, pode ser que não seja a mais certa, nem a melhor, mas eu estou aqui para contribuir, eu não estou aqui para falar toda a verdade, eu estou aqui para talvez iluminar algumas pessoas e talvez criar alguma polêmica com outras, mas enfim, eu acredito que o que eu vou falar aqui vai ajudar muitas pessoas. Então, eu queria dizer que o karma toda vez que a gente infringe alguma lei, né, uma lei universal, uma lei de Deus, nós viemos carregando uma energia karmática. O que é infringir as leis universais, né? Vamos dizer que em uma vida passada você matou alguém, você estuprou alguém, você cometeu atos ilícitos, você conseguiu benefícios econômicos através de outras pessoas, usurpando, você maltratou pessoas, enfim, são N coisas que você pode ter feito e que hoje, né, como você fez isso por muitos e muitos anos, então, e aí você não conseguiu, não conseguiu quitar aquilo em própria vida, né? Então você vem para mais uma vida para quitar isso aí. Então muitas vezes a gente encontra pessoas que são boas, são honestas, são agradáveis, são companheiras e que vivem em grande, grande dificuldade. Geralmente essas pessoas estão com alguma lei karmática ali, né? Estão com uma energia karmática por trás, entendeu? Existem dois tipos de karma. O karma porque você infringiu alguma lei, por exemplo, você talvez escravizou alguém, você talvez estuprou alguma pessoa, assassinou, enfim, podem ser várias questões, né? E existe o karma, que é o karma do aprendizado em si, né? Por exemplo, vamos supor que você, em outra vida, não entendeu que você deveria se amar mais do que todo mundo. Então, nessa vida, você vem com uma energia que vai te fazer entender isso, vai te fazer entender que você precisa se amar mais do que tudo. Essa é uma das é o karma do aprendizado. Então existe o karma das leis infringidas e o karma do aprendizado. O que a gente pode falar? Quando você nasce, existem algumas energias que vêm ao seu, que vão praticamente te manipular, entendeu? Vamos dizer assim, são energias contrárias ao que você precisa aprender. Então vamos supor que numa vida anterior eu fui uma pessoa muito nervosa.
Eu não sabia lidar com as pessoas, era arrogante, era bruto. Então, nessa vida, vem uma energia de mesmo tipo, só que intensificada. Por quê? Porque aquilo que eu preciso aprender aquela energia, ela vem mais intensificada em mim. Então, se eu fui muito arrogante e bruto em uma encarnação passada, nessa encarnação eu vou vir mais arrogante e bruto. Por quê? Porque eu preciso entender que aquilo ali que é ali que está a minha ferida. Então vamos supor que eu fui uma pessoa impaciente, não gostava de ouvir ninguém, não gostava de entender ninguém. Então nessa vida eu venho com essa energia novamente para eu aprender aquilo ali. Então eu venho uma pessoa que não gosta de ouvir ninguém, eu venho uma pessoa que não quer escutar ninguém. Por quê? Porque eu tenho que criar uma consciência que aquilo que eu faço é errado. Então o universo te traz energias que você precisa trabalhar e não energias que você precisa para viver. Seria mais ou menos isso. Então vamos supor que numa encarnação passada eu tive muitos problemas que eu não ouvia a minha intuição. Eu não entendia a minha intuição ou não dava valor à minha intuição. Então nessa encarnação eu venho com mais energia, mais energias que influenciam na minha intuição. Por quê? Porque o universo quer me ensinar que eu preciso ouvir a minha intuição. Então, muitas vezes, são pessoas que olham tudo como bom, são pessoas muito amigas, acham que todas as pessoas são amigas e, de repente, se deparam com pessoas inimigas. São pessoas que estão te enfiando a faca por trás. Mas por que isso? É porque o universo quer te mostrar aquilo que você não está vendo. Então ele vai te jogar energias para você captar aquilo que você precisa captar. Então vamos supor que eu fui também uma pessoa muito agressiva em outra vida. Eu posso tanto vir mais agressivo nessa vida, ou encontrar no meu caminho pessoas muito agressivas. Por quê? Para me ensinar aquilo que eu não soube, né? Não soube lidar. Então, é lógico que isso aqui que a gente está conversando é 0,5% do entendimento completo de karma, né? É 0,5%. Mas eu acho que o pouquinho que a gente conversa já vai tendo uma iluminação. Então vamos supor que você foi uma pessoa que valorizou muito o dinheiro, que valorizou muito o lado financeiro em outra vida. Então nessa vida você vai vir com bloqueios do lado financeiro. Por quê? Porque o universo está querendo te ensinar que você não precisa tanto do dinheiro. Você precisa da sua vida, da sua alma, do seu ser. O dinheiro, ele é consequência. Então, geralmente, são pessoas que têm que se espiritualizar muito para poder alcançar o lado material, tá? São N exemplos, tá, gente? São N exemplos e, como eu gosto de falar, cada caso é um caso. Na numerologia existem 4 dívidas, né? A 13, a 14, a 16 e a 19. Cada dívida é referente a alguma infração que você cometeu, vamos dizer assim, em outra existência. E aí muitas vezes você vem com umas certas dificuldades de vencer na vida, né? Umas certas dificuldades. E quando você começa a entender isso, você começa também a aceitar o processo que você está vivendo.
Você passa da escuridão completa para o lado da aceitação, né? E aí a sua vida, por si só, você já começa a entender que você tem que esperar mais tempo, que você tem que ser mais amoroso, mais cordial, mais humano, mais humanitário, que você vai ter que fazer algumas tarefas humanitárias, que você vai ter que ajudar o próximo, que você vai ter que talvez cuidar de um idoso. E isso são tarefas que você vai cumprindo porque você já sabe o que você veio fazer aqui, né? Não como é, profissão, como né? Não como o lado profissional ou o lado econômico, mas sim como alma, como espírito. E aí sua vida vai fluindo automaticamente. Então, por exemplo, se você consegue descobrir que é mais ou menos lá pelos 40 anos que você vai cumprir a sua parte do karma negativo, então você já vai entender que até os 40 anos você tem que ser uma pessoa tranquila, equilibrada, temperada, que as coisas vão acontecer e podem acontecer coisas erradas com você, mas aí você já está preparado, entendeu? Quando nós nascemos, é como se a gente viesse para uma guerra sem armamento, entendeu? Você está na guerra sem armamento. E aí, de repente, você começa a descobrir, poxa, a minha vida, você começa a se armar. O que é o se armar? É você entender que as ferramentas, o jeito, o processo que vai ser a sua vida. Então você vai entender assim, poxa, eu sei que até os 40 anos eu vou ter algumas dificuldades. Então você já vai entender que você tem que ser um ser mais receptivo, mais amoroso, mais amigo, que algumas coisas vão vir para te irritar e você vai ter que entender o motivo que aquilo ali está te irritando, o motivo que aquilo está acontecendo. Muitas vezes, o que acontece? A gente vem vivendo uma vida normalmente e, essa parte karmática do aprendizado, ela acontece mais ou menos, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos um funil, não sei se vai dar aí para vocês verem, é mais ou menos um funil. Eu vou explicar melhor aqui na minha mão. Então você vem da infância, as coisas vão acontecendo bem, vão acontecendo tranquilas na infância. De repente chega numa parte de fase adulta que a sua vida vai afunilando. O que é esse funil? É o lado espiritual te jogando para você quitar esse karma. Então, de repente, você vai passar uma parte da sua vida que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, não vai ter amigos, não vai ter ninguém que vai estar ao seu lado, não vai ter ninguém que vai te ouvir. Por quê? Porque é a parte onde você tem que quitar o karma. Então, muitas vezes a gente passa uma parte da vida onde a gente só pode contar com nós mesmos. Mas por que isso? Porque é ali que você tem que criar a sua consciência, entender o que você precisa aprender com aquela situação e caminhar. E aí você vai passar às vezes 2, 3, 4 anos ali da vida ou mais, né? Que vão começar a te jogar para um labirinto, vamos dizer assim. E nesse labirinto você tem que achar a saída. Só que a saída, ela parte da sua expansão de consciência. Então vamos supor que eu, eu em outra encarnação fui uma pessoa que não ouviu a intuição.
e que eu tudo deixava para lá, tapava tudo com pano quente. Então nessa vida vão surgir muitas e muitas, muitos e muitos obstáculos que vão fazer com que eu aprenda a enxergar, a ouvir a minha intuição e a entender a realidade como ela é, não como eu quero que seja. Porque muitas vezes a gente quer que a realidade seja aquilo que a gente quer e não o que ela realmente é. Então aí vai vir uma situação que vai vir afunilando para eu aprender onde que está o meu erro. E isso é normal, qualquer pessoa pode acontecer isso. Então vamos supor que você não aprendeu a se amar em uma outra encarnação. Então nessa encarnação você vai arrumar uma pessoa que vai tentar te manipular, te machucar, te humilhar, te usurpar, para que você aprenda aquilo ali, tá? E aí você com a sua consciência vai chegar um momento que o funil vai ficar tão estreito, né? A passagem do funil vai ficar tão estreita que você vai ter que tomar uma atitude por você, sem mais ninguém. Não vai ter mais ninguém, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter irmãos, não vai ter ninguém. Você vai ter que tomar uma atitude por você. E aí vai ser a hora que o universo vai ver quem são as crianças e quem são os adultos, né? É a hora da separação das crianças para os adultos. Porque ali ele vai ver, olha, peraí, isso aqui está me machucando, isso aqui não está bom, isso aqui está ruim para mim, isso aqui está me ferindo. O que eu vou fazer em relação a isso, né? O que você vai fazer? Vamos supor que você contraiu uma dívida enorme e aí de repente começa a ter vários cobradores na sua porta. E aí, o que você vai fazer sobre isso? Às vezes você criou uma dívida através de coisas fúteis, buscando coisas fúteis, passeios, diversão, gastar com pessoas, gastar com bobagens, com álcool, com droga, com coisas ilícitas. Enfim, cada caso é um caso, né? Então vai chegar uma hora que a conta vai bater, né? A conta vai vir para ser paga. E aí você vem juntando tudo dessa vida que você errou, mas tudo que você errou em outra vida. E aí isso vira um mundo. Isso vira um mundo. E você tem que resolver. E nessa hora ninguém vai estar ao seu lado, nessa hora ninguém vai estar para te ajudar. É você com você mesmo. É a sua consciência com a sua consciência. E aí você vai ter uma abertura de consciência e vai, vamos dizer assim, passar de fase no plano espiritual, ou você vai evoluir e continuar com o mesmo problema e ter que vir de novo em outra vida para resolver aquele mesmo problema. Então é isso. O karma ele não é um castigo de Deus. Pelo contrário, ele é uma lei universal. Ele é uma lei simples. É o famoso débito e crédito, entendeu? É o famoso débito e crédito. Então, se você está devendo, você tem que quitar. Se você está credor, então o universo tem que te dar alguma coisa ali. Porque você está credor, é simples. É simples. Por que os maiores, as pessoas mais ricas do mundo, elas fazem coisas benéficas para os menos favorecidos, vamos dizer assim? Uma parte é porque eles
querem realmente fazer aquilo, mas outra parte também é porque eles sabem que se eles plantarem o bem, na próxima vez que eles vierem, eles vão ter o bem. Quanto mais bem você planta, mais bem você colhe. Isso é óbvio, entendeu? Isso é óbvio. Então, muitas vezes a gente vê esses atores fazendo benesses para as pessoas, mas muito por trás está isso aí. Eles sabem já que se eles plantarem o bem, eles vão colher o bem. Eles já entenderam. Eles têm pessoas por trás ali instruindo, né? E muitos também fazem o mal hoje, achando que estão fazendo bem para si próprio e achando que a conta não vai chegar, mas uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta chega. Não tem como. Uma hora a conta chega. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado um pouquinho. O que eu sei é o mínimo de tudo. O que eu falo aqui é sobre experiência própria. Muitas coisas aconteceram na minha vida que eu consegui refletir sobre muita coisa, inclusive sobre o karma. Agora, né, geralmente as pessoas falam de si primeiro, mas agora eu vou falar de mim. Eu sempre fui uma pessoa que desde a infância, na infância eu não achava isso, né, mas depois eu fui percebendo que eu era meio que perseguido na infância. Eu era uma pessoa que eu ainda sou, né? Me considero uma pessoa bem inteligente. E só que eu via que pessoas que eu não me destacava, entendeu? Eu não conseguia me destacar. Por mais que eu fizesse alguma coisa para me destacar, eu não me destacava. Então eu percebi, fui procurar o porquê disso, né? Porque, poxa, eu não sou um cara bobo. Eu sou um cara inteligente. Por que eu não me destaco? E aí eu fui descobrindo. Até que chegou um dia que eu tive um, um estreitamento de funil desses aí, que eu vi que eu não me amava. Eu tinha um problema de autoestima, de me amar, né? De amor próprio. Então eu comecei a descobrir que isso também influenciava muito. Não é que era o 100% era isso, mas isso influenciou demais na minha vida. E eu sempre vivi querendo me destacar, querendo mostrar para as pessoas que eu tenho valor. Só que depois eu descobri que eu não precisava mostrar isso para ninguém. O dia que eu comecei a descobrir que eu não preciso mostrar o meu valor para ninguém, que eu tenho que mostrar esse valor para mim mesmo, tudo mudou, tudo mudou, né? Então hoje eu tenho uma competição não com outras pessoas, eu compito eu compito comigo mesmo, entendeu? É isso. Eu espero ter ajudado, espero estar ajudando as pessoas que assistirem esse vídeo. Se quiserem mandar dúvidas, podem mandar. Eu agradeço a todos e é isso. Mas para frente eu ainda vou fazer um outro vídeo sobre karma novamente. E aí eu vou explicar mais algumas coisas. E cada karma que você traz é uma lição diferente a ser aprendida. Outra coisa muito importante é você entender que todo mal que você fizer para um ser humano, seja ele querer passar a perna, querer roubar, querer usurpar, maltratar, humilhar, sei lá, qualquer mal que você for fazer a um ser humano, isso vai voltar uma hora para você. Isso vai voltar. Por quê? Porque o ser humano ele tem que entender que ele está aqui para ajudar uns aos outros e não para ficar sofrendo um contra o outro. A gente nasce numa sociedade onde o tempo todo, desde a infância, a gente aprende que a gente tem que guerrear, que a outra pessoa é nosso inimigo, que a gente tem que passar por cima dos outros para vencer. E isso não é verdade. Isso não é verdade.
As pessoas criaram isso na nossa mente e nós absorvemos porque nós estamos numa sociedade capitalista, né? Então a gente tem essa noção de que eu só vou vencer se eu passar por cima do outro. E não é por aí. Isso já tem mudado um pouco, né? Já está sendo bem modificada essa crença, né? Que colocaram na gente, mas ainda tem que ser muito explorado isso ainda, né? As coisas vão acontecendo aos poucos e de geração em geração. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Gratidão. Fiquem com Deus.